gravar. Então é um pouco estranho, mas enfim, espero que não fique muito estranho. Então eu queria dar boa noite a todos, agradecer pela presença. Eu vou me apresentar. Hoje é a primeira aula desse curso sobre o cinema do Jia Khan, esse diretor chinês. E o tema dessa aula é arquitetura e memória no cinema. Vocês receberam, acredito? Esperam. Vamos tentar enfrentar o calor. Eu vou fazer o possível para vocês prestarem atenção e não pegarem no sono com esse calor e esse escuro, né? Então, o curso começa hoje, são 4 aulas, cada aula tem um tema específico para abordar essa cinematografia que é tão rica e tão cheia de possibilidades de análise, de abordagem. Então, obviamente, vai ser um curso, um início de conversa sobre a obra desse diretor. Então, primeiro eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Cecília Antacle de Mello, Cecília Mello. Eu sou professora hoje na ECA USP. Eu sou professora de montagem e de História e Teoria do Cinema. E, na verdade, essa pesquisa sobre o diretor Jia, eu iniciei em 2012, financiada pela FAPESP, e é uma pesquisa que se originou, na verdade, numa pesquisa anterior minha de pós-doutorado. Então, eu tenho minha formação na Inglaterra de mestrado e doutorado, sempre na área de realismo cinematográfico e cinema britânico. E depois, quando eu voltei para o Brasil, fiz um pós-doutorado sobre cinema e cidade. Então, meu interesse começou pela Ásia a partir dessa relação especial que existe entre os cinemas e espaços urbanos. E eu estudei o cinema contemporâneo, fiz esse pós-doutorado na ECA USP. E comecei a olhar muito para a Ásia nesse período, e principalmente para o cinema de Taiwan também, de um diretor taiwanês que se chama Tsai Ming-liang. Nesse período, eu já também estudei um pouco do cinema do diretor Jia Khan. E pude fazer estágio de pesquisa em Taiwan, em Taipei, em 2010. Num segundo pós-doutorado, também financiado pela FAPESP, eu apresentei um projeto exclusivamente sobre esse diretor chinês, porque ele me parece hoje, dos diretores em atividade no cinema contemporâneo, o mais instigante, um diretor que fala de algo que é muito chinês, mas ao mesmo tempo muito universal, e que, de certo modo, ele articularia uma série de preocupações e questionamentos que são muito da nossa época, do nosso tempo. Então, ele faz um tipo de cinema que está falando do hoje, do contemporâneo, do que está acontecendo no mundo de um modo geral. E, então, diante da importância que a obra dele havia tomado dentro da minha pesquisa, e eu creio que, por uma série de outros pesquisadores e pessoas que pensam o cinema, eu propus um projeto exclusivamente sobre o diretor Jia, que é um projeto que eu ainda não terminei, eu vou terminar no ano que vem ou em 2016, é um projeto longo. Então, esse curso ele deriva dessa pesquisa financiada pela FAPESP, que já me levou para a China algumas vezes. Principalmente no ano passado, eu passei uma parte do ano lá, na Academia de Cinema de Pequim, fazendo a pesquisa sobre o diretor, e tive a oportunidade de conhecê-lo ano passado lá, e entrevistá-lo. E nessa ocasião, ele me falou sobre o projeto do Walter Salles, e, coincidentemente, o diretor Walter Salles estava na Universidade de São Paulo também dando uma palestra, nesse período que eu estava na China, e quando eu voltei, nós entramos em contato e estabelecemos esse contato, e ele, muito gentilmente, me deixou acompanhar as filmagens do documentário dele na China no ano passado. E, de fato, foi uma enorme gentileza para uma pesquisadora como eu, foi um grande privilégio. Eu já tinha ido a alguns lugares em que ele filma, mas voltar com o diretor e ouvi-lo falar sobre o processo criativo dele em loco foi realmente uma oportunidade muito grande que eu tive e que, obviamente, se refletiu positivamente na minha pesquisa. Depois, esse documentário, então, foi lançado há 2 semanas, uma semana, não me lembro, acho que 2 semanas atrás, com a presença do diretor Jia.
E, junto com o documentário, também um livro da Kozak Naif, organizado pelo Jean-Michel Frodon e coorganizado pelo Walter Salles, com textos do próprio Jia Khan, do Frodon, do Walter Salles, e um capítulo meu também, que é um texto mais, digamos, acadêmico, dentro de um volume que não se pretende um estudo acadêmico teórico sobre o cinema. Então, isso é apenas uma introdução. Um outro dado que eu queria passar para vocês é que esse diretor também esteve no Brasil em agosto desse ano. Eu não sei se alguém teve a oportunidade de comparecer. Ele ofereceu 2 masterclass, 2 aulas magnas, uma no Rio de Janeiro, uma em São Paulo, por ocasião da retrospectiva Jia Khan, que foi organizada por uma produtora no Rio de Janeiro, a Fagulha Filmes, e a Caixa Cultural. Então, ele esteve no Brasil, no Rio, em São Paulo, com a esposa dele, musa e atriz de todos os seus filmes, a Jiao Tao, e passou uns 10 dias aqui no Brasil em agosto. Então, esse é o ano, de certo modo, o ano do Jia Khan no Brasil. Coincidiram todos esses eventos e, para mim, foi muito bacana poder ver um pouco desse impacto da obra dele, tomando uma dimensão maior aqui no Brasil. Apesar dele ter a sua importância, ainda poucas pessoas ouviram realmente falar, ouviram os filmes dele. E, lógico, é uma oportunidade também de eu falar sobre a minha pesquisa, a minha visão sobre esse cinema. Então, eu também gostaria de agradecer aqui ao Centro Universitário Maria Antônia, a Tânia, pelo convite. Eu fico muito contente. O pesquisador ele fica muito solitário, sempre. Eu acho que é sempre um processo de introspecção e ficar na biblioteca, ficar vendo filme sozinha, viajando pela China sozinha, o tempo todo aquela atividade solitária. E um momento da troca é muito importante, de falar um pouco para as pessoas o que você está pensando e ouvir, ter algum retorno. Isso é o mais valioso. Então, eu também agradeço vocês aqui por terem vindo e peço para que me interrompam sempre que tiverem dúvidas, tiverem alguma questão, seja lá qual for. Eu não sei muito bem o público, qual é. Se são estudantes, pessoas que estudaram cinema, que estudam cinema, ou são pessoas de outras áreas que estão apenas curiosas. Eu acho que é bem heterogêneo de um modo geral, né? Então, eu vou tentar fazer um tipo de aula que não fica muito presa na teoria, né, do cinema, mas, ao mesmo tempo, que não seja superficial demais. Eu acho que eu espero que a gente consiga, né, evoluir e que vocês consigam se interessar bastante por esse cinema. Só para ter uma ideia, assim, quem que já viu filmes dele e é fã e gosta muito? Já viu? Tá. Então, algumas pessoas, mas não muitos, né? Eu procurei montar o curso de modo a passar por quase todos os principais filmes do diretor. Então, partindo de alguns tópicos principais, tentar oferecer um panorama da obra dele. Eu vou mostrar sempre trechos de filmes. Então, nessa aula, nós vamos ver trechos do primeiro longa-metragem, o Xiao, do Em Busca da Vida, que é o filme de 2006, muito importante. E, no final da aula, um trecho de um documentário que ele fez, que se chama Cidade 24, e em português acabou ficando com o nome em inglês, 24 City, que é de 2010. Então, eu vou mostrar esses 3 trechos, né, desses filmes nessa aula e assim por diante nas próximas aulas. Há a possibilidade também da gente marcar de mostrar um filme inteiro em algum momento poderia chamar, né, para quem quiser, tiver interesse, chegar umas 6 da tarde e assistir um filme ou 2, não sei, né, qual que seria possível. Mas mais para o final dessa aula a gente pode voltar a conversar sobre isso, tá? Então, eu gostaria, acho que, de começar com esse tema da arquitetura e da memória, mas antes de falar disso, eu preciso introduzir um pouco o assunto do cinema chinês, porque eu acho que é um assunto ainda desconhecido, poucas pessoas conhecem um pouco da história do cinema chinês, então eu vou falar muito brevemente, eu peço desculpas pela visão panorâmica que eu vou oferecer aqui, mas apenas para introduzir e colocar a figura desse diretor, desse Jia Khan, em algum lugar específico, que é
a sexta geração do cinema chinês. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a história do cinema chinês rapidamente, e aí a gente chega no momento dele, né, que é a sexta geração. Então, eu trouxe aqui uma pequena tabela para vocês. Há algumas periodizações da história do cinema chinês, mas essa talvez seja a mais aceita, e é uma periodização que fala de gerações. Então, eu creio que alguns de vocês já tenham ouvido falar de quinta geração do cinema chinês. Alguém já ouviu falar da quinta geração? Não? A quinta geração, eu falo dela e eu vou falar um pouquinho, é porque o cinema chinês começou a ficar conhecido fora da China na quinta geração, durante esse período chamado quinta geração. Por isso que talvez eu achei que vocês tivessem ouvido falar. Mas, enfim, há uma tendência em se dividir a história do cinema chinês a partir de gerações. E essas gerações, elas têm uma relação forte com momentos históricos precisos da China no século XX. A China atravessou uma série de eventos dramáticos históricos no século XX, e isso indubitavelmente influenciou na história da arte, na história do cinema chinês. Então, a primeira geração seria desde o cinema, a primeira introdução do cinema na China, em 1905, até o início da Segunda Guerra Sino-Japonesa, em 1937, que, na verdade, seria o início da Segunda Guerra Mundial na Ásia. Aí, de 37 a 49, a chamada segunda geração do cinema chinês vai, então, da Guerra Sino-Japonesa até o final da Segunda Guerra Mundial, que é em 1945, e os 3 anos de Guerra Civil que seguiram o fim da Segunda Guerra Mundial na China. A Guerra Civil que ocorreu entre o Partido Nacionalista, Kuomintang, e o Partido Comunista, liderado pelo Mao Tse-tung. Então, o Mao Tse-tung de um lado, o Chiang Kai-shek do outro. Houve essa Guerra Civil 3 anos, e em 1949, o Mao proclama a República Popular da China. Então, a República da China havia sido proclamada pelo Sun Yat-sen em 1911, 12, e em 1949, a proclamação da República Popular da China e a subsequente fuga do Chiang Kai-shek para Taiwan, para a ilha de Taiwan, onde até hoje subsiste a chamada República da China, que começou em 1911, 12. Então, em 49 se inicia uma terceira fase, chamada terceira geração do cinema chinês, da proclamação da República Popular, até 2 anos após o fim da Revolução Cultural. A Revolução Cultural é um outro marco importante dentro da história da China no século XX, vai de 1966 a 1976. É um período de extrema brutalidade, radicalização e algo quase sem precedentes na história, e que marcou profundamente o país e criou um trauma que até hoje talvez a China ainda não tenha conseguido se recuperar desse grande trauma que foi a Revolução Cultural. E de 78 a 83, a gente falaria da quarta geração. Então, na verdade, a morte do Mao é em 1976. O Mao morre no último ano da Revolução Cultural. A morte dele marca o fim da Revolução Cultural na China. Mas, então, a partir da morte dele até a formatura da chamada quinta geração na Academia de Cinema, nós temos essa quarta geração. Com apenas um detalhe, durante a Revolução Cultural, a produção de cinema na China quase parou totalmente. Apenas 8 filmes foram produzidos, eram óperas revolucionárias, peças de propaganda, extremamente controladas pelo governo, pela esposa do Mao Tse-tung, e o país praticamente não produziu mais nada além desses 8 filmes. Então, há uma retomada com a quarta geração, e a quinta geração é a turma que se forma na Academia de Cinema de Pequim no início dos anos 80. E eu vou falar um pouquinho sobre a quinta geração daqui a pouco. E, por fim, de 89 até o presente, em 89 aconteceu o massacre da Praça Tiananmen, em Pequim, massacre da Praça da Paz Celestial, que foi também, mais uma vez, mais um evento traumático dentro da história da China no século XX, e que marca uma outra inflexão e o aparecimento de uma nova geração de cineastas que se convenciona chamar de sexta geração. O diretor Jia Jianke é o maior representante dessa chamada sexta geração. Hoje em dia já se fala de sétima geração e outros desdobramentos, mas a gente não vai tocar nesse assunto nesse curso. Então, apenas para localizá-los na linha do tempo.
A quinta geração ela é muito importante porque ela é responsável pela abertura do cinema chinês para o resto do mundo. São os filmes dessa geração que saem da China pela primeira vez desde a proclamação da República Popular em 49. O cinema chinês ficou dominado por um cinema de propaganda durante décadas. Até que, com o fim da Revolução Cultural, o trauma que foi tudo aquilo, e aí um reinício, né, mais uma tentativa de começar as coisas, né, a reconstruir um país, e que coincide com um período de início da abertura econômica da China, aparece a chamada quinta geração. A quinta geração, eu coloquei ali em 78 há esse marco, que é essa sessão plenária do Comitê Central do Partido Comunista Chinês, que inaugura a fase de reformas, de abertura do país, liderada pelo Deng Xiaoping, e que até hoje a gente está assistindo, né, de certo modo, todos os efeitos dessa abertura, e que, então, tem um impacto muito grande. E a quinta geração, ela é uma turma de diretores que entra na academia de cinema que havia sido fechada durante a Revolução Cultural, como quase todas as instituições do país, e que reabre, então, em 78. E em 78 entra uma turma nova, e essa turma se forma no início dos anos 80. Então, eles começam a fazer os seus filmes em meados da década de 80. É responsável pela popularidade do cinema chinês no exterior, é a primeira geração, então, a fazer filmes depois da Revolução Cultural. A maioria dos diretores é graduada na Academia de Cinema de Beijing, de Pequim. A primeira turma que entrou, então, depois da reabertura da escola, né, após o fim da Revolução Cultural. A escola, apenas um detalhe, havia sido fundada no segundo ano da República Popular, em 1950, e até hoje é a maior escola de cinema do mundo. É uma escola gigantesca, tem 5.000 alunos, é uma coisa assim, uma cidade lá dentro. E essa geração, então, que entra, coincide com esse período de abertura econômica que começa a abrir também o país politicamente um pouco, mesmo que muito pouco. Certo relaxamento da censura, tradução de obras literárias, tradução de livros de teoria do cinema, uma série de coisas começa a entrar na China nesse período gradualmente. Os antigos professores que não haviam sido mortos, né, que ainda existiam lá, vinha sempre muita gente da Rússia. Ainda nesse período, não mais, porque eles já não estavam próximos, né? Mas antigamente teve muita influência da escola russa, e esses antigos professores retomaram as atividades, e outras pessoas foram recrutadas para fazer um esforço ali para retomar as atividades da escola. Mas, em geral, antigos professores que haviam sido enviados para o campo para se reeducarem, né, ficaram lá colhendo coisas no campo, ou sei lá, trabalhando a terra para estudar bastante o pensamento do Mao Tse-tung e se reeducar e deixar de se livrar de qualquer traço de burguês, e aí depois volta com a reabilitação para a escola. Então, havia professores, mas, obviamente, a escola reabre pequena, né? Não com 5.000 alunos, como tem hoje, né? Muito menor. Interessa para nós também pensar que eles começam a ter acesso a um tipo de cinema que até então não entrava na China. Para a China, antes, não passava absolutamente nada que não fosse cinema chinês ou cinema de propaganda comunista do mundo. Então, naquele momento, eles começam a assistir filmes da Nouvelle Vague francesa, por exemplo, ou do neorrealismo italiano, e isso influencia o tipo de produção que vai caracterizar a chamada quinta geração. Ao mesmo tempo, é bom lembrar que são filmes bem diferentes entre si também, e que dificultam... todas essas classificações, elas tendem a ser um pouco artificiais, porque elas acabam abarcando um monte de coisas bem diferentes sobre um título, assim, um guarda-chuva, que nem sempre deveria esse rótulo ser aplicado. Mas, como, de fato, são os filmes que saíram da China e fizeram um sucesso no exterior, cabe a gente falar de um grupo de cinema, de filmes que tem essa característica em comum. Então, aqui eu trouxe até uma imagem do filme Lanternas Vermelhas, do Zhang Yimou, que talvez alguns de vocês tenham assistido. O filme fez bastante sucesso no exterior. São filmes que intencionalmente confundem as distinções entre heróis e vilões, que é algo que no cinema de propaganda, obviamente, era extremamente
estanque, né? Você tem o herói, o vilão, o herói é o herói comunista, o camponês, o soldado ou o operário. E o vilão é o burguês, é o capitalista, né? Então isso começa a se confundir nesse período, apesar dos primeiros filmes ainda terem uma característica de filmes nacionalistas, mas as coisas já não são preto no branco. Há um enredo, em geral, e diálogos minimalistas, uso de luz natural, de locação real. Os filmes são todos passados, isso é muito interessante, no campo e não nas cidades. Então, eles vão para o interior da China descobrir a China, que não era vista antes, vão para essa grande paisagem que existe, né, inexplorada, e o cinema se interessa por isso. E um filme emblemático é o filme Terra Amarela, que inaugura essa chamada quinta geração, que conta uma história muito simples e que, na verdade, a paisagem acaba tomando uma importância muito grande, muito maior do que a própria narrativa, né? A paisagem do interior da China. Então, Terra Amarela, depois O Sorgo Vermelho, do Zhang Yimou, e outros filmes que são um pouco posteriores à chamada quinta geração, mas que a gente associa como Lanternas Vermelhas, Adeus Minha Concubina, do Chiang Kai-ge, então Chiang Kai-ji, né, em português, e Zhang Yimou, que ganharam prêmios, ganharam Cannes, ganharam Berlim, ganharam Veneza, ganharam vários festivais de prestígio no mundo, e as pessoas começaram a associar o cinema chinês a esses diretores, principalmente ao Zhang Yimou. Tem aqui apenas rapidamente os principais nomes e umas imagens, o Zhang Yimou, o Tian Zhuan, que é menos conhecido aqui no Brasil, o Chan Jun-zhao, que depois parou de fazer filmes, mas fez um filme importante, e o Chiang Kai-ge, ou Chiang Kai-ji. São esses nomes principais da quinta geração. Então, eu falo isso porque a gente precisa contrapor a quinta à sexta para entender de onde vem a novidade do cinema do Jia Jianke. A quinta geração ela termina com, como eu falei para vocês, em 1989, com o massacre da Praça da Paz Celestial, mais um evento traumático na história da China, onde a polícia em Pequim reprimiu os protestos, principalmente liderados por estudantes, por uma abertura política maior. E não se sabe a certo até hoje quantas pessoas morreram naquela noite, mas calcula-se que mais de 1.000 pessoas, entre 1.000 e 3.000 estudantes foram massacrados naquela noite sangrenta em Pequim. Então, esse trauma quase que funciona como uma data para que nós possamos pensar numa mudança de paradigma, um novo tipo de cinema que vai emergir aí. Então, os principais diretores continuaram a fazer filmes e continuam a fazer filmes até hoje, o Chiang Kai-ji, Zhang Yimou, só que eles passaram um pouco para o outro lado. Se num primeiro momento o governo não era muito fã deles, né, não gostava muito do cinema que eles faziam, de repente eles começaram a fazer filmes mais chapa branca, filmes de artes marciais, filmes... E hoje em dia o Zhang Yimou ele ficou tão popular com o governo ama ele dirigiu a abertura das Olimpíadas de Pequim em 2008, que eu não sei quem que assistiu, mas foi absolutamente espetacular em termos estéticos, lindíssima abertura, dirigida por esse esteta, que é o Zhang Yimou, e que depois fez filmes como Herói, que é um filme de artes marciais, fez muito sucesso, O Clã das Adagas Voadoras, sempre contando muito com a atriz Gong Li, que foi esposa dele, e depois separaram, mas que colaborou muito com ele, é um rosto muito famoso do cinema chinês, é uma mulher lindíssima e que, então, também, para o público internacional, é fácil associar o cinema chinês, a atriz chinesa, a Gong Li, que foi esposa do Zhang Yimou. Então, essa é a quinta geração, muito rapidamente, ela é 1000 vezes mais complexa do que eu passei aqui para vocês, mas apenas para a gente, então, falar agora da sexta, que é, de fato, o que interessa para a aula. Alguma dúvida até agora, não? Essa classificação foi estabelecida pela própria Academia de Cinema de Pequim, na verdade. Então, há uma série de classificações que já existiam antes e professores da academia sugeriram essa das gerações e mesmo com 89, porque sabe-se que houve ali alguma coisa, apesar de tudo, né? Eles sabem que houve ali um protesto e 89 marca, né, uma mudança. Então, foi a própria academia que propôs isso. Agora, há outras maneiras de se pensar, mas o fato é que tende-se a
a se repetir essa história das gerações. Então, pegou, né? É fácil, ela colou, é um tipo de classificação que colou bem. E que, guardadas as devidas reservas que nós possamos fazer a qualquer tipo de classificação, funciona razoavelmente bem, né? Eu creio. Então, agora vamos ver o que vai acontecer com a sexta geração. Com o massacre da Praça da Paz Celestial, há uma espécie de reforço pela parte do governo da censura. Há uma reação, né, contra aquilo que eles estavam vendo que estava saindo fora de controle, né, aquela efervescência dos estudantes. Então, há uma reação do governo muito forte depois de 1989. E com isso aparece um movimento clandestino, underground, de artistas e diretores de cinema, artistas plásticos, poetas, pessoas que, muitos saindo do movimento da Praça da Paz Celestial, que conseguiram ficar na China, que não saíram da China, mas que se unem naquele momento para começar a propor alguma coisa diferente. E os primeiros filmes, então, que aparecem no início dos anos 90 são filmes rodados quase sem dinheiro nenhum, de maneira muito rápida, na clandestinidade, muitas vezes tendo que correr da polícia, tendo que se esconder, e que, então, na China, obviamente, não passavam, porque eram filmes malditos, filmes que ficavam no submundo, digamos assim. A estética é consequentemente afetada. Logicamente, se você está filmando dessa maneira, aí o resultado estético vai aparecer de outra maneira. Então, são filmes de estilo muito documental, com planos, sequência, câmera na mão, som direto. Então, às vezes, até a iluminação é muito ruim. Se você vê os primeiros filmes da sexta geração, não dá para enxergar direito. É tudo muito precário mesmo, estética precária, marginal. E, então, a outra coisa que interessa particularmente para nós é uma diferença com a quinta geração. O interesse da sexta geração é um interesse nas cidades chinesas. É um período em que, então, a China está mudando radicalmente. Há uma abertura econômica que se iniciou em 78 e que, nos anos 80 e 90, começa a se intensificar muito. Então, cidades inteiras são destruídas, cidades inteiras são construídas, prédios antigos são demolidos, coisas novas aparecem, um novo modo de vida parece emergir naquele momento. E a sexta geração é a geração de artistas que vai olhar para o contemporâneo e para as cidades, para o espaço urbano, ao invés de ficar preso num passado ahistórico que seria o passado dos filmes da quinta geração, sempre falando de coisas, de lendas ou de histórias que estavam ali no século XIX, início do século XX, sim, também tentando, desse modo, evitar um problema maior com a censura, né? A sexta geração, como ela está inteira na clandestinidade, ela já não tem nem chance de ser aprovada pela censura do governo chinês, ela, então, embarca num desejo de capturar essa realidade extremamente instável da China. Há uma ênfase, então, na subcultura jovem também, que era antes muito ausente no cinema chinês. Então, essa é a sexta geração. Alguns nomes aparecem aí com mais importância, que são o Jia Zhangke, ali à esquerda, Jia Zhangke, aqui no Brasil é mais falado, né? É muito complicado a pronúncia do chinês, a minha pronúncia também não é lá essas coisas, apesar de eu estudar chinês há milênios, mas é sempre muito difícil você acertar os tons e tal, mas mais ou menos é Jia Zhangke. Depois o Wang Xiaoshuai ali em cima no meio, o Lou Ye aqui embaixo e o Zhang Yuan. Esses seriam os 4 nomes principais dessa chamada sexta geração. Eu não vou falar dos 3, vou falar do curso, obviamente, só sobre o Jia Zhangke, mas recomendo que vocês procurem, quem tiver interesse nessa cinematografia, procurem assistir filmes desses outros diretores. Tanto a quinta geração quanto a sexta geração do cinema chinês se distinguem pelo realismo.
que seus filmes apresentam. E essa questão do realismo no cinema é complicadíssima, é enorme. Eu também não vou aqui dar uma aula especificamente sobre a ideia de realismo, mas eu acho importante apontar para vocês de que modo isso se manifesta nessas gerações. A diferença que corresponde à passagem de uma paisagem histórica para uma paisagem histórica urbana, do passado ou do tempo universal para o presente, que eu falei para vocês, essa passagem da geração, né, esse desejo agora de olhar para o contemporâneo, para o aqui e agora, para as cidades, comprova, de certo modo, que todo o realismo nas artes e no cinema ele funciona a partir de um princípio de dialética. Então, um movimento ele é realista e aparece um movimento que é mais realista do que aquele, porque ele se relaciona, de certo modo, com aquele realismo prévio e ele propõe algo que seria mais realista. Então, esse é um princípio que domina o realismo nas artes de um modo geral e que a gente pode observar muito claramente nesse cinema. Então, a quinta geração seria, sim, mais realista do que o cinema de propaganda puro, claro, porque eles estavam descobrindo uma locação real, eles estavam indo para o interior da China, estavam filmando pobreza, estavam filmando com luz natural. Todos esses dados de realismo cinematográfico que a gente costuma associar, né, historicamente a esse tipo de experiência no cinema. Agora, a sexta geração ela dá um passo à frente, porque ela se interessa pelo contemporâneo e pelo urbano. Há também, nessas experiências, a ideia de um realismo revelatório. Também isso faz parte das artes, do realismo nas artes de um modo geral. Ou seja, eu revelo uma parcela do real até então escondida. O cinema até então não revelava como era a vida dos jovens nas cidades grandes da China. Então, o cinema vai se ocupar de trazer à tona algo que estava escondido. Então, o princípio da dialética e o princípio do realismo revelatório se operam aqui de modo bastante típico. Né? Acho que ficou claro isso para vocês, esse desejo de mostrar algo até então escondido. Né? Isso é muito forte. Eu trouxe duas imagens aqui, Terra Amarela, em cima do Chiang Kai-guan, filmado no norte da China, nessa região de Terra Amarela mesmo, bem no interior, no campo. E aqui uma imagem do filme mais recente do Jia Jianke, Um Toque de Pecado, de 2013. E então uma mudança realmente de tipo de paisagem que vai aparecer, né, nesse cinema. E a gente poderia falar em relação agora especificamente à sexta geração e ao cinema do Jia Jianke, que uma nova conjuntura histórico-social ao mesmo tempo cria as condições e requer a articulação de uma nova língua ou novas línguas mais aptas a responder a uma nova realidade. Então isso também é um princípio artístico que se opera com frequência no cinema. A gente pode observar, por exemplo, no neorrealismo italiano pós-guerra. A Segunda Guerra Mundial tem um impacto tremendo. Um novo cinema emerge aí no pós-guerra na Itália, num país que está destruído, que tem um trauma tremendo também para lidar. Você precisa criar uma nova maneira de falar sobre o real, diante de uma nova conjuntura histórico-social. E na China, o que acontece hoje é justamente isso. O país está mudando vertiginosamente. Este ano, a China exporta em 6 horas o que ela exportou no ano de 1978 inteiro. Então, é algo que não dá para conceber quase o que está acontecendo lá. É absolutamente brutal o que está acontecendo em termos de velocidade das mudanças e de transformações. Então, essa nova conjuntura, você precisa falar disso de uma outra maneira. Você não pode continuar fazendo um cinema que era feito pela quinta geração. É algo mais se faz necessário nesse momento. E a pessoa que está nos dando a melhor resposta para essa nova conjuntura é o diretor Jia Jianke. É por isso que a gente vai falar dele. Essa China das reformas, eu gostaria também de introduzir um outro detalhe que acontece paralelo às reformas da China, que é uma reforma da tecnologia também, do cinema. Então, ao mesmo tempo que você tem algo que está acontecendo numa conjuntura histórico-social, você tem um avanço tecnológico que possibilitará justamente um acesso maior a esse real que está se transformando, e esse avanço tecnológico é a tecnologia digital, que fortalece, então, o diálogo com as paisagens reais da China contemporânea.
então, cuja abertura econômica, iniciada por Deng Xiaoping, produziu efeitos de grande intensidade nos espaços urbanos. Então, um desejo por parte do diretor de registrar o desaparecimento do velho e o surgimento do novo, e assim preservar uma paisagem efêmera e um real instável. Para esse diretor, a arma que ele tem na mão dele é a câmera. É a melhor maneira dele registrar algo que está desaparecendo rapidamente. É preservar alguma coisa através do cinema. Há aí todo um questionamento teórico que eu não vou entrar acerca da passagem da película para o digital. O digital seria uma imagem que traria uma crise de realidade, já que o digital permite que você crie imagens sem qualquer referente no mundo exterior. Mas o fato é que, ao mesmo tempo que o digital ele acarreta uma crise da realidade, ele também aproxima da realidade pela mobilidade que ele traz. As câmeras são leves, é fácil você ir para a locação, você cria maior proximidade com as pessoas, você consegue um outro tipo de performance e um outro tipo de interação com o real que com a película você não conseguiria. Então há essa tensão o tempo todo, e o diretor ele abraça esse formato a partir do seu terceiro longa-metragem, que é o Unknown Pleasures, Prazeres Desconhecidos, que nós vamos falar um pouquinho na aula que vem. A partir desse filme, ele só filma em digital, no formato digital. Então ele tem as primeiras 2 obras em película e o terceira, a partir daí, tudo em digital. Então é um formato que vem a serviço desse diálogo maior com um real instável que está mudando. E o cinema, mais do que qualquer arte, é aquela que pode se aproximar do real. Ela tem o realismo quase que como vocação natural, porque ela é capaz de captar a duração real dos fatos. Ela tem esse dado que nenhuma outra arte tem. Então, o cinema do Jia-Zhang-Ke, ele tem um compromisso realista muito forte. Então, eu coloquei aqui o Prazeres Desconhecidos, que é o primeiro filme dele, que ele vai filmar inteiro em digital. Né? E ele, então, usa essa tecnologia como veículo para o realismo de cunho estético, ligado tanto às filmagens de locações reais quanto ao uso do plano sequência basiniano. Agora, a partir então dessa observação, desse desejo de capturar um real instável, nós podemos entrar agora no tema da aula propriamente dito, que é a relação entre arquitetura e memória no cinema desse diretor. Então, há um desejo de preservar algo que está se transformando. Um espaço que é instável, que vai ser destruído e algo virá no lugar. E o que vai acontecer com aquele espaço? O que vai acontecer com aquelas pessoas que habitavam naquele espaço e com a memória que essas pessoas têm daquele espaço? Então, essa noção o diretor tem muito forte em todos os filmes dele, que a memória, ela é, afinal de contas, um evento espacial e presente, e não temporal e no passado. É quase uma nova concepção de memória que emerge e que ele explora com muita força nos filmes dele. E eu vou falar mais sobre isso. Então, tenham apenas em mente essa mudança de uma memória passada, no tempo, né, passado, para uma memória espacial e no presente. E, ao observar esses espaços em mutação, ele deriva quase que como uma urgência em filmar isso, porque ele precisa filmar rápido, porque vai mudar. Vão demolir a cidade inteira. Se eu não fizer meu filme agora, eu não faço mais. É bem isso. A minha cidade está inteira mudando, meu bairro vai ser totalmente arrasado. Eu preciso ir com a minha câmera lá fazer meu filme, porque eu vou capturar aquilo e guardar. Essa ideia do cinema como algo que preserva, né, mumifica o tempo. E é interessante que há quase que uma contradição aqui nesse cinema entre a urgência, o desejo de filmar rápido com a câmera digital, e ao mesmo tempo uma lentidão de estilo que se tornou uma das marcas do diretor. Ele tem uma tendência a filmar lentamente, filmar longos planos sem corte, e observar com bastante tempo e calma esse real instável. É quase que como uma resistência à violência que é a mudança rápida. Então eu vou filmar, mas eu vou filmar lentamente. É quase um protesto contra a velocidade do real.
Eu vou fazer uma arte lenta. Então, essa ideia dessa contradição, ela marca muito o cinema dele, uma urgência e uma lentidão juntos, e outros tipos de aparentes contradições aparecem também no cinema dele, como, por exemplo, a mobilidade e a imobilidade. O tempo todo ele está comentando a respeito de um contingente de pessoas que está em movimento dentro da China, buscando emprego em outras províncias, e outros que não conseguem viajar, não conseguem sair do seu lugar, e essa tensão o tempo todo entre viajar ou não viajar, poder sair, não poder sair, que é muito também contemporânea do país. Há uma tensão entre o tempo e o espaço, o passado e o futuro que convivem, não é? E um realismo e a intermedialidade, e o curso eu vou falar bastante sobre essa questão. Ou seja, ao mesmo tempo que é um cinema que se ocupa do real, ele dá um passo para trás sempre para recuperar certas tradições artísticas chinesas e incorporar nesse real. E aí está a grande novidade, talvez, do cinema dele, que distingue o cinema dele de outros diretores da sexta geração. Então, o diretor Jia, ele é contemporâneo, ele fala da China hoje, ele está preocupado em filmar, em preservar um real, mas, ao mesmo tempo, ele está o tempo todo recuperando alguma coisa que está atrás e que foi esquecida e que vai ser deixada de lado. Como, por exemplo, a arquitetura tradicional chinesa, a pintura em rolo chinesa, certas tradições filosóficas, a arquitetura de jardins, e por aí vai. São várias tradições que ele traz e incorpora de modo estético na forma do filme. E daí o seu cinema se torna um cinema político. Eu vou falar bastante disso no curso, até o final do curso eu espero que isso fique mais claro, porque são conceitos um pouco mais complicados, talvez. Então, só para ter em mente que, por um lado, o realismo, ele puxa o cinema para a especificidade do cinema. O que é cinema? O que distingue o cinema de outras artes? Capacidade de captar o real, a duração real dos fatos. Ao mesmo tempo, a intermedialidade, ela abre o cinema para outras artes. Ela fala de um tipo de cinema que se sente muito à vontade para pegar recursos de outras manifestações artísticas emprestado no momento que ele quer. Um cinema como a obra de arte total, um cinema impuro, nos termos do André Bazin. Um cinema que é, ao mesmo tempo, pintura, teatro, música, dança, ópera, tudo isso junto. E que usa esses recursos das outras artes quando é necessário, sem nenhum pudor. Então, essa tensão entre especificidade e impureza. Agora, só um comentário sobre essa aparente contradição que existe na obra dele. Na verdade, eu creio que essas contradições elas derivam da observação tão aguda que ele faz do real na China hoje. Já que estar na China hoje é uma comprovação da coexistência de contrários. A China é um país que parece confirmar essa definição de espaço do Milton Santos como a acumulação desigual de tempos. É uma definição consagrada do geógrafo brasileiro Milton Santos. Essa acumulação desigual de tempos, então, nos traz a possibilidade de estar numa cidade em que você tem aqueles prédios gigantescos ali em cima, como Pequim, e embaixo, ali à direita, os hutons, aquelas vielinhas com as casas antigas, os serrayuans, e que você, estando num bairro como esse, que é Gulou, por exemplo, onde tem os hutons, você quase volta no tempo mesmo, você sente que você está num outro tempo, as pessoas vivem de outra maneira, tudo funciona de outra maneira, o tempo passa de outra maneira nesses locais, e aí você vai um pouquinho adiante, você está diante de um arranha-céu gigantesco, tudo isso convivendo, tudo junto ao mesmo tempo. Então, a China, ela traz essa noção elevada mesmo de uma convivência de diferentes temporalidades, aquele espaço caótico que contém o passado, o presente e o futuro, tudo ao mesmo tempo, né? Então, tudo isso aparece muito fortemente nesse cinema. Alguma dúvida? Não? Vocês estão aguentando bem o calor? Ou tá... O plano sequência do Bazin, aí, eu, quando me refiro a isso, tem a ver com a questão da lentidão da observação. O André Bazin foi um
dos principais teóricos do cinema, ele escreveu no pós-guerra na França, extremamente influente, e ele propôs toda uma teoria do cinema baseada no realismo, e o Bazin foi quem falou que o específico do cinema é a sua vocação pelo real, pelo realismo. Então ele defendia uma montagem quase proibida. Ele falava que o corte é quase como uma violência quando você faz um corte entre um plano e outro. Então o cinema do Eisenstein, por exemplo, é quase uma atrocidade para o Bazin. O Bazin falava o quê? O cinema consegue captar o real muito mais que qualquer outra arte. Aliás, ele cumpre uma vocação realista nas artes. As artes, o tempo todo, apresentaram na história da arte ocidental um desejo de se aproximar o máximo possível do real. Você tem a ilusão tridimensional da pintura renascentista, todo um desejo de pintar o mais próximo do real possível. O cinema ele vem cumprir, depois da fotografia, ele cumpre esse desejo que existe no homem em mumificar o real. E justamente por isso, por ele ter isso embutido na sua tecnologia, na câmera, ele tem que respeitar esse real. O Bazin fala isso logo após o final da Segunda Guerra Mundial. Ele está horrorizado pelas atrocidades que foram cometidas, com as mentiras todas que foram contadas nesse período, todas as mentiras nazifascistas dessas ideologias perversas, e como o audiovisual também participou dessa propaganda enganosa. O cinema hollywoodiano, o clássico, que ele chamou de clássico pela primeira vez, como ele é baseado no corte, na montagem, decupagem clássica, ele promove um tipo de mentira. Você acredita que aquilo é real, mas na verdade aquilo é uma ilusão. O que o Bazin dizia é que o cinema tem que respeitar o real. Ele parte de toda uma escola filosófica que ele é muito influenciado na época, que é a fenomenologia, né, do Merleau-Ponty. Isso influencia muito a ideia do Bazin. E qual é o principal recurso estético que o cinema tem para fazer isso? É a profundidade de campo e o plano de sequência. A profundidade de campo é a capacidade de filmar e tem em foco uma grande profundidade, com grande profundidade. Então isso no Cidadão Kane isso aparece com muita força, com Greg Toland, colaborando com Orson Welles, no Ian Wyler, e são todos os diretores que o Bazin, então, eleva para o panteão dele, dos grandes diretores, que estariam trazendo uma novidade para o cinema. Então, de um lado você tem isso no cinema americano, do outro lado o cinema do neorrealismo, e o Bazin, então, cria toda essa escola de realismo a partir da ideia da profundidade de campo e do plano de sequência. No momento que você tem profundidade de campo, você não precisa cortar tanto, porque as coisas estão em quadro, em foco. O corte não é mais importante, não é mais necessário. E o plano de sequência, então, se torna, dentro do cinema, um dos principais recursos do artista realista. Ele que quer evitar a montagem, que se coloca abaixo do real, de certo modo. O real é maior do que o cinema, eu respeito o real e, por isso, eu não corto. Isso é um plano de sequência, é um oxímoro. A sequência no cinema, a ideia de sequência, ela contém elipses sempre. Sequência, ela é maior unidade de um filme. Você tem a sequência, cena, plano. Plano é a menor unidade. Cena no meio, sequência é a maior unidade. A sequência, ela contém dentro dela a ideia de elipse. Ela nunca mostra tudo pra gente. Ela corta um pedaço, tira fora aquilo que não interessa. Uma sequência de jantar, o casal vai sair para jantar, você vê eles saindo de casa, depois eles já estão no restaurante, depois chegam em casa. Então, ou seja, tem a elipse aí, várias elipses. Agora, o plano sequência, por que ele é uma contradição? Ele é um oxímoro. Porque é plano sequência, um plano que contém uma sequência inteira, sem elipse. Porque ele preserva a continuidade espaço-temporal. Ele apenas captura a duração real dos fatos. Isso é muito influente dentro da teoria realista, e alguns diretores lançam mão desse recurso até hoje, aliás, com bastante frequência hoje. No cinema contemporâneo, há uma série de diretores muito realistas e basinianos, um realismo estético basiniano, que não tem nada a ver com o realismo da fábula. O realismo da fábula é a historinha de uma pessoa, em geral, dentro da tradição ocidental.
uma pessoa mais pobre, uma família pobre, ou sofrimento. Dentro da tradição ocidental, a gente tende a associar realismo a sofrimento, a dificuldade financeira, a pessoas com, né, qualquer tipo de dificuldade e sofrimento. Como se prazer não fosse tão real quanto a pobreza ou o sofrimento. Não é? Mas isso é uma tradição dentro no Ocidente, principalmente. Mas isso se refere à fábula, ou seja, a história que está sendo contada. Eu posso fazer um filme sobre uma pessoa muito pobre, uma família com muita dificuldade, que seria realista, mas na historinha, na fábula, mas extremamente conservador, ou digamos, menos realista na forma. Ou seja, empregando recursos de um cinema clássico americano, decupagem clássica, todas as regrinhas, que criam uma ilusão do real. O Bazin falava, isso não é realista. O realismo tem que estar na forma, junto com a fábula, mas a forma é muito importante. Então, para eu preservar o realismo da forma, eu uso essas técnicas do plano de sequência com profundidade de campo, por exemplo. Deu para entender mais ou menos? O Jia Jiankan é um diretor que hoje lança mão muito do plano de sequência. E a gente pode observar isso nos filmes dele, em todos os filmes dele. Outros diretores contemporâneos que também lançam mão estão no mundo inteiro, desde o Pedro Costa em Portugal, Manuel de Oliveira, o Apichatpong Weerasethakul na Tailândia, o Tsai Ming-liang em Taiwan, o Gus Van Sant nos Estados Unidos. São diretores afeitos que gostam de plano de sequência e que trazem um olhar renovado para o realismo no cinema, justamente no momento em que a tecnologia digital é introduzida. Porque a tecnologia digital ela permite planos sequências mais longos do que na película. A película você tinha lá um chassi na câmera, né, e aquilo durava, um rolo durava um X de tempo, uns 7 minutos, 8 minutos, vamos supor. Mais do que isso não dava. Né? Então o plano de sequência ele sempre ia ter no máximo esse tempo. Como os planos de sequência do Orson Welles, no Soberba, por exemplo, tem um plano de sequência lá de 6, 7 minutos, mas aí o rolo parava, né? Acabava. Então você precisa fazer um outro plano, precisa cortar obrigatoriamente. O digital permite um filme inteiro em plano de sequência, como a Arca Russa. Né? Então tudo isso são discussões aí que dão muito pano para manga. Aqui no Brasil não apareceu ainda um nome, digamos, mais... O Walter Salles não, eu acho muito pouco realista, pensando no realismo estético basiniano. Ele não lança mão de tanto plano de sequência. O Walter Salles ele tende a ter na forma ele é mais conservador, né? Tem sido mais conservador. Diretor de plano de sequência mesmo aqui no Brasil ainda não, eu não consigo localizar ninguém. Há um filme que eu vou mostrar um trechinho para vocês, que é O Som ao Redor, que tem no início tem plano de sequência, ele se aproxima um pouco mais dessa tendência contemporânea. Mas não consigo lembrar assim, algum diretor brasileiro, né, que faça parte desse grupo do novo realismo, digamos assim. Deixa eu ver qual então. Então vamos começar a falar então do primeiro filme do Jia Jiankan, o Xiao Wu. Eu coloquei aqui o pôster para vocês. Deixa eu só ver o que segue aqui. O Xiao Wu, rapidamente então contando a historinha do diretor Jia. Ele nasce na província de Shanxi, no noroeste da China. É uma província muito cuja economia é quase inteiramente baseada no carvão, nas minas, né, que explora minas de carvão. Muito poluída, hoje é uma das mais poluídas da China. A China enfrenta um problema de poluição tremendo, não sei se vocês já ouviram falar. Alguém que aqui já foi para a China, fora a Valentina? A China tem esse problema muito, muito grande com a poluição, e a província de Shanxi é uma das mais poluídas. Muitas crianças morrem com muita frequência lá nessa província do diretor Jia. Então ele nasceu lá na cidade de Fenyang, que é uma cidade para a China pequena, de todo modo não pequena, mas para a China pequena, de uns 300 mil habitantes, perto de uma outra cidade histórica que é Pinhal,
que aparece bastante no segundo longa-metragem dele. E ele, então, passa lá, ele nasce durante a Revolução Cultural, nasceu em 1970, então ele pegou no início da infância dele, os primeiros anos da Revolução Cultural, passou muitas necessidades, inclusive fome, ele tem a lembrança da memória, da experiência da fome, de sentir fome, não ter o que comer. O pai dele era um professor que sofreu bastante também durante esse período de perseguição política, e ele tinha uma irmã mais velha, então cresce nesse lugar. E ele conta, ele mesmo, que depois ficou jovenzinho, e na aula que vem eu vou falar um pouco mais sobre a biografia dele, porque o filme que nós vamos abordar na aula que vem é A Plataforma, que é o filme mais autobiográfico do diretor, sem ser autobiográfico propriamente dito, mas que tem mais elementos autobiográficos. Então, vou falar um pouco mais sobre isso, mas apenas para introduzir um pouco essa linha do tempo. Ele fica jovem nos anos 80, no final dos anos 80 ele presta lá o vestibular chinês, que chama Gaokao, que é uma grande prova, um vestibular gigante que tem lá na China, e ele vai muito mal, porque ele sempre foi muito mal de matemática, então ele não conseguiu passar em nenhuma faculdade, mas aí o pai dele sugeriu, por que você não vai estudar artes plásticas? Porque aí você não precisa aprender matemática. Tem uma escola aqui na capital da província, que é Taiyuan, que é perto de Fenian, mais ou menos umas 2 horas de carro. Vai para Taiyuan estudar artes, você, né, pelo menos você estuda alguma coisa. Então ele foi para Taiyuan, chegando em Taiyuan no início dos anos, final dos anos 80, né, ele vai no cinema e ele assiste o filme Terra Amarela do Chiang Kai-shek, que é um desses grandes nomes da quinta geração. E ele fica absolutamente estarrecido com o que ele viu no cinema, porque até então ele estava habituado ao quê? Aos filmes de propaganda, que ele pegou ainda essa fase muito forte. Depois, nos anos 80, ele começa a ter contato com o cinema de Hong Kong, através de umas lojinhas de vídeo que tinha na cidade dele. Então, um tipo de karaokê, mas para videocassete. Então, você paga uma moedinha, entrava numa cabine, punha a fita e ficava vendo fitas que vinham de Hong Kong. Então, ele viu muito filme de Hong Kong, filme de capa-espada, né? Em chinês a gente chama de wuxia. É um gênero muito forte dentro do cinema chinês amplo, incluindo Hong Kong e Taiwan. Ele viu muito isso. E mais um outro filme comercial americano, que ele gostava muito de dançar break. Sabe aquela dança break? Então ele viu um filme que chamava Break Dance, ficou absolutamente encantado e dançava, começou a aprender a dançar break com esses filmes. Então isso aqui é o contato primeiro dele com o cinema nos anos 80. Seja um cinema comercial, essencialmente, seja de Hong Kong, seja de americano. E aí, o momento que ele vê Terra Amarela é uma revelação para ele. Terra Amarela era um filme muito diferente do que ele conhecia até então, e que havia sido filmado na província dele, na Terra Amarela de Shanxi. Isso é o mais bacana. Ele falou, puxa, é o meu lugar. Eu conheço isso, eu conheço essa Terra Amarela. Eu venho daí. E que filme absolutamente extraordinário é esse? Eu quero ser diretor também. O que eu estou fazendo estudando pintura? Não quero estudar pintura, nem ser poeta mais, porque ele tinha essa veia artística, né? Então eu estava tentando ser pintor, ser poeta, cada hora uma coisa, e aí ele fala, não, eu quero ser diretor. E aí ele fala, onde é que eu vou estudar cinema? Na Academia de Cinema de Pequim. E ele vai então para Pequim para prestar o vestibular da academia, que não era nada fácil. E ele contou, que eu não sei se alguém teve a oportunidade, ele deu essas masterclass esse ano aqui, e depois na mostra, quando ele estava aqui, ele também teve num domingo, falou um pouco para o público. E ele contou uma história muito engraçada, que na primeira entrevista, o entrevistador perguntou para ele, você gosta do Godard? Daí ele falou assim, o Godard gosto muito. Nunca tinha ouvido falar do Godard. Mas por que você gosta? Eu não sei por quê, mas eu sinto que eu gosto muito do Godard. E aí ele foi reprovado, e foi reprovado de novo no outro ano. No terceiro tentativa, ele foi aceito, mas ele queria entrar no departamento de direção. Porque a Academia de Cinema de Pequim, você já não é como outras escolas de cinema em geral, você entra e faz um curso geral. Na academia, não, você já entra no departamento. Né? Seja direção, seja roteiro, fotografia, montagem e tal. Ele queria direção, porque ele queria fazer filme, mas ele não entrou. Ele caiu na teoria do cinema. Então, teve que estudar a teoria, mas ele também se apaixonou por aquilo. E ele, nesse período, início dos anos 90, começa a ler muita coisa que estava sendo traduzida para o chinês. Ou seja, Bazin, André Bazin. Ele leu André Bazin avidamente, e essas teorias realistas do Bazin, esse elogio ao neorrealismo que o Bazin faz,
tem uma influência muito forte no diretor Já. Além de ler muita coisa, ele começa a ver muita coisa, principalmente através de filmes piratas. E ele é um grande defensor da pirataria, o Jia Zhangke. Ele não seria quem ele é hoje se não fosse pela pirataria. Então, a China é um país muito fechado, até hoje tem muita restrição, é tudo muito fechado, mas a indústria da pirataria é gigantesca. Ele teve condições de assistir um monte de coisas nesse período por conta da pirataria. E até hoje é assim. Na escola lá, o ano passado, o pirata, ele fica dentro da escola, sabe? E o mais interessante é que ele faz piratarias muito boas mesmo, da coleção Criterion. Vocês conhecem a Criterion? É uma das melhores coleções de DVD que existem no mundo. Então, o pirata, ele não sabe muito bem o que são aqueles filmes, mas ele sabe que a Criterion é a melhor coleção. Então, o que ele faz? Ele copia tudo da Criterion. E interessante é que isso molda o gosto dos alunos, porque os alunos vão lá no pirata. O que tem lá? Eles compram, eles nem sabem. E assistem tudo. Então, os alunos que eu tive contato lá na academia, em relação aos meus alunos da ECA, eles são muito mais cinéfilos. E viram muito mais coisa. Apesar de ser tudo proibido. Então, é muito interessante essa tensão constante na China entre esse monte de forças contraditórias. Né? É absolutamente impressionante conversar com um estudante chinês da academia. Se você não fala chinês, vai ter uma grande dificuldade, porque eles sabem todos os nomes dos diretores, tudo em chinês, é tudo totalmente diferente do que a gente pronuncia. Mas aí, se você consegue romper essa barreira e começa a conversar, eles viram tudo, tudo, é absolutamente sensacional. E o Já é produto, então, desse universo. Você ia perguntar alguma coisa? Não, desculpa. Bom, então, para terminar a história, para entrar no Xiaowu, ele vai para a academia, ele estuda. No final do curso, ele funda lá um grupo com os colegas de cinema experimental jovem. Faz 2 curtas-metragens que, segundo ele me falou, ele perdeu, porque ele mudava muito de casa nesse período, e acabou perdendo. E ele ficou com um média-metragem que sobreviveu, que se chama Xiao Shan Volta para Casa, que é um filme sobre uma figura que está em Pequim e quer voltar para casa no Ano Novo Chinês. O Ano Novo Chinês é o Natal deles, né? Todo mundo vai para casa visitar a família, e esse Xiao Shan, então ele tenta o filme inteiro voltar para casa e não consegue no final. É um filme interessante que marca o início da colaboração dele com um colega dele de curso, que é o Wang Hongwei, que é essa figura aqui, o Wang Hongwei, que está à esquerda ali, que está em todos os filmes dele. É um ator que vai acompanhar a carreira dele, acompanha até hoje. É uma grande figura também para o cinema chinês, muito perseguido, infelizmente, esse ano pelo governo, porque ele é o diretor do Festival de Cinema Independente em Pequim. Uns 2 meses atrás ele acabou sendo preso, depois solto. Então a repressão ainda é muito forte a qualquer tipo de manifestação por um cinema independente e longe e distante de qualquer pressão da censura. Isso é muito difícil na China. Então, o Wang Hongwei era colega do Jia Zhangke na academia, e aí o Jia fala, vamos fazer um filme juntos, é ator. Não, mas eu sou péssimo ator. Não, vai fazer o filme. E o Xiaowu, ele aparece de novo. O Xiaowu é um filme, primeiro longa-metragem, então, do diretor. Ele tinha escrito um roteiro quando ele saiu da escola, e aí ele vai para a casa dele num desses anos novos chineses, ele volta lá para Fenyang, para a cidade dele. Quando ele chega lá, ele fica absolutamente chocado com o que ele viu, porque a cidade está sendo absolutamente transformada, demolida, está tudo diferente do que ele lembrava. E o que ele faz? Ele joga fora o roteiro que ele tinha escrito, e fala, não, eu vou filmar aqui, isso. Então vejam que há um apelo do real, algo que chama o diretor para filmar. Venha me filmar porque eu vou me transformar. É quase que como um chamado que ele sente. Então ele refaz uma ideia de roteiro mais improvisada, que é o Xiaowu, e filma na cidade dele com esse amigo dele. Um outro detalhe, só para falar da biografia, é que com o filme média-metragem dele, o Xiao Shan Volta para Casa, ele conseguiu, através de amigos, que conheciam amigos, mandar esse filme para Hong Kong, para um festival de cinema independente de Hong Kong. E o filme vai para lá e ganha um prêmio no festival. E ele vai para o festival, ele consegue ir para Hong Kong para participar desse festival em 95. E lá ele conhece um cara que chama Yu Li Kuai.
O Yu Li Kuai tem o nome em inglês Nelson Yu Li Kuai. E esse Yu Li Kuai é um colaborador dele também, até hoje, fiel. Ele é o diretor de fotografia do Jia Zhangke, de todos os filmes dele a partir do Xiao Wu. Ele é um cara de Hong Kong, que havia estudado na Europa, bem mais internacional, bem mais aberto, porque Hong Kong ainda naquela época, né, não fazia parte da China ainda, não tinha sido retornado para a China. Então o Yu Li Kuai é uma figura muito internacional e que participa do processo criativo do Jia. Então o Jia, chinês, daquela província no interior, isolado e tal, como é que ele consegue, de repente, começar a fazer sucesso no exterior? Hong Kong é uma peça crucial para esse sucesso dele, porque lá ele conhece tanto Yu Li Kuai quanto outras figuras que vão produzir o cinema dele e que vão colocá-lo em contato com japoneses e com franceses, que vão ser vão formar uma rede de pessoas que produzem o cinema dele, que trabalham com ele, que ajudam ele nessa ponte com outros países e principalmente com a França e com a Itália, que são os países que vão recepcionar o cinema dele, premiar o cinema dele, falar do cinema dele pela primeira vez, né? Então, no Japão, em Hong Kong, em Taiwan também, vários colaboradores. E na Europa, essa rede de colaboradores internacionais é essencial na carreira dele até hoje. Esse filme Xiao Wu, ele também mostra que é uma obra de um diretor cinéfilo, desde a primeira obra dele. Ele é cheio de influências que vêm desses filmes todos que ele viu na época da academia. Por exemplo, o Bresson, Robert Bresson, que é um dos diretores que ele mais admira, que ele mais gosta, e que fez um filme chamado Pickpocket, né, de 59, e que é a inspiração primeira para o Xiao Wu. O Xiao Wu ganhou o nome no exterior de Pickpocket, né? Em inglês ele foi vendido como Pickpocket, Xiao Wu Pickpocket. No Brasil, um artista batedor de carteiras. Então fala de um personagem que é um batedor de carteiras, é um pickpocket, né? A influência do Bresson é direta aí no próprio nome do filme internacional. Por outro lado, ele traz a influência também do cinema de gênero de Hong Kong, que é o cinema do John Woo. O John Woo é um dos principais diretores do cinema de Hong Kong dos anos 80, 90. Depois ele vai para Hollywood fazer uma série de filmes. Mas ele fez alguns filmes muito influentes, como, por exemplo, The Killer, de 89, que é um filme policial de gangster de Hong Kong, e outros filmes que ele fez também nesse período, e que o diretor já gostava muito. Ele era um cinéfilo, então, que unia uma referência francesa com uma referência de Hong Kong, um filme como um filme do Bresson, com um filme totalmente comercial, policial, do John Woo. Ele é quase um Godard, que trazia Hollywood e Rossellini juntos, né? A novela vague francesa nasce dessas duas forças, Hollywood e neorrealismo. E o Jia Zhangke, ele traz essas forças também, sempre essa alta cultura e a baixa cultura, cultura popular e uma cultura mais sofisticada, tudo isso aparece no cinema dele junto. Então é um diretor cinéfilo, né? Está sempre fazendo referências aí. Mas ao mesmo tempo em que ele é um diretor cinéfilo, eu gostaria de fazer uma análise aqui desse filme que vai dessa geografia, dessa cartografia, né, que é dessa intertextualidade, dessas referências todas e a filmes do mundo todo, para uma geologia do cinema, uma arqueologia do cinema. Ou seja, a gente vai tentar entrar pelas camadas que vão nos direcionar para um passado e não para apenas a contemporaneidade, não apenas a intertextualidade, mas sim algo que está escondido por trás dessas camadas. Então, além da intertextualidade da cartografia, parecem sempre haver outras camadas ou outras temporalidades que insistem em emergir e interromper um presente marcado pela velocidade das mudanças. Então, essa busca por outras camadas temporais e espaciais que se escondem por detrás da globalização chinesa está diretamente relacionada à crise e à consequente busca pela memória, tão centrais à produção artística e cultural contemporânea chinesa. Então, por trás da globalização, o que tem? E é isso que eu queria comentar um pouco. Então, como eu falei para vocês, a memória é
um elemento central para esse cinema, principalmente o Xiao, como eu falei, deriva justamente do desejo de preservar um real instável e de certo modo, ir atrás de uma memória de uma vida inteira, que ele havia passado lá e depois que ele havia deixado a cidade, e quando ele volta, ele fica absolutamente chocado com a transformação. A memória aparece como um fenômeno tanto temporal quanto espacial, intimamente relacionado à materialidade das construções e dos muros atravessados pelo olhar da câmera cinematográfica do Jia Jiankun. Esse ideograma, que vocês podem observar nas duas imagens, se chama Chai, em chinês. Chai significa demolir, demolição. Esse ideograma está marcado em diversas paredes na China. Até hoje, você vê isso o tempo todo nas cidades chinesas. Aqui, essa imagem aqui da esquerda é uma imagem do filme, do Xiao. Logo nos primeiros 10 minutos do filme, o Xiao, que é esse batedor de carteiras, ele volta para a cidade dele. Ele chega na cidade e a loja do primo dele vai ser demolida. Ele descobre que todo um quarteirão vai ser arrasado. E então, o filme mostra muitas vezes esses muros com esse ideograma marcado, que é o Chai, ou seja, demolir. Ali é uma foto que eu tirei em Pequim, da direita. Não é? Então, esse é quase que como um índice da destruição. É aquilo que vai deixar de existir, está ameaçado. Mais um pouco, aquele prédio não vai mais estar lá. Demolir. Né? Com muita frequência isso aparece no cinema dele, em vários muros dessas cidades que estão sendo arrasadas ou transformadas. A gente vê isso com muita frequência. Então esse é o ideograma Chai. Mas ao mesmo tempo, a sequência que eu quero mostrar para vocês agora do filme vai nos mostrar que, em contraponto ao Chai, ele sugere que há ainda, nesses muros dessa cidade, a ideia de uma permanência, de uma memória que persiste ainda como marca no muro. Então, eu queria mostrar essa primeira sequência. Eu vou só explicar um pouquinho. Quem que viu o Xiao, só para eu ter uma ideia? Ninguém viu. Então, pronto. É o primeiro filme dele. Ele conta a história desse batedor de carteiras, o Xiao. Um detalhe, né? Em chinês, Xiao é pequeno, né? E é um apelido. Alguém fala chinês aqui? A Valentina fala um pouco, né? É um apelido que se dá muito para as pessoas. Então, se o seu nome é José, eu falo Xiao José, pequeno José. É um jeito carinhoso assim, de chamar. Então, Xiao Wu. Xiao é pequeno, pequeno Wu. O pequeno Wu é um rapaz, então, que está nessa cidade, e ele rouba a carteira das pessoas, e, na verdade, ele tinha uma turma de ladrõezinhos quando ele estava crescendo, ele se tornou um tipo ladrãozinho, isso também muito inspirado nas memórias do Jia Jiankun. Muitos amigos dele seguiram por esse caminho na cidade dele, pessoas que estavam com ele na escola acabaram indo se tornando pequenos ladrõezinhos na cidade e tal. E o filme, então, conta a história desse Xiao, só que a turma dele, o melhor amigo dele, que é o Xiao Yong, pequeno Yong, esse Xiao Yong, ele largou da vida da criminalidade pequena, e hoje, na cidade, ele virou assim, um homem de negócios de sucesso, ele vende cigarros. Na verdade, há sempre aquela ideia, aquela sugestão de que ele continua fazendo coisas que não são exatamente corretas, não está bem dentro da lei. Mas ele se tornou uma figura importante, ele começou a ganhar dinheiro, e ele rejeitou a amizade do Xiao. O Xiao continuou roubando carteira e ele virou um grande empreendedor no ramo de cigarros na cidade de Fenyang. E aí ele vai se casar, e o casamento dele é o grande acontecimento lá da cidade. A televisão local vai entrevistar as pessoas sobre o casamento, quem que foi convidado, a festa de casamento, é tudo um grande acontecimento. E o Xiao descobre que ele não foi convidado. Por quê? Porque o Xiao Yong não quer mais se associar à imagem do antigo amigo, que é um ladrãozinho. Então tem essa ruptura da amizade antiga que, de certo modo, se relaciona com a própria efemeridade do espaço urbano. O espaço urbano inteiro está sendo demolido, está sendo destruído, a cidade está mudando e as pessoas estão mudando. É um posicionamento muito realista mesmo do diretor de fazer essa correlação entre o homem e o ambiente. É quase banal, mas existe
essa correlação. Então, o que eu vou mostrar para vocês agora é um telefonema que o Xiao Yong, o amigo do Xiao Wu, recebe de um outro amigo que fala para ele assim: olha, convida o Xiao Wu para o casamento, poxa, por que você não vai convidar? Ah, eu não quero, você quer que todo mundo fale que eu era também batedor de carteiras? Eu não quero me associar a ele, eu não vou convidar, eu tenho uma reputação hoje, né? Ah, mas puxa vida, ele está super chateado, não sei o que lá. Não, mas convida. E depois, então, o Xiao Wu vai na casa dele, tenta ir na casa dele para falar com ele. A gente vai ver esse trecho. Infelizmente, esse filme não foi lançado com legenda em português, então eu vou mostrar para vocês com legenda em inglês. Tá? Mas eu já contei mais ou menos o que acontece, é só esse pequeno diálogo no telefone. E eu quero que vocês prestem bastante atenção nos muros, nas marcas desses muros, para depois eu fazer uma análise. Deixa eu ver direitinho aqui o timecode. Tá, eu tô suando bastante aqui na frente. Eu não sei como é que vocês estão aguentando. Tá dando ou não? Então vamos lá, mais um pouco a gente... Bom, então aqui é a casa do Xiao Yong, ele está preparando lá o casamento dele. Eu vou focar a partir daqui, tá bom?你觉得还是哥哥小味比较好，因为结婚了再打，但是都是没把它热度哈。但对你来说无所谓，是你把话说到就对了。你这把米皮的那个地方，都是就好人。那这边现在米皮的客人们一下小生意，经常一到我上车，是不是的？啊，是不是的？像你听你的一首现在种到口的了，这人家刚的欣赏孩子。哦，走着吧，现在就走着吧。五、对知情不报、包庇、窝藏犯罪分子或帮助毁灭罪证、转移赃物的，要依法追究其法律责任；对威胁、报复检举人、证人的，要依法严惩；对无视国家法律、继续顶风作案的犯罪分子，一律严惩不贷。很不能当今绵绵心痛，望苍天四方运动，剑在手，问天下谁是英雄？我站在烈烈风中。
Obrigada. Então, não sei se vocês conseguiram perceber, quando ele atende o telefone, ele sai para falar do lado de fora da casa dele, ele fala, e o que acontece? Ele para entrar de volta dentro da casa, mas ele vê alguma coisa no muro que ele toca e entra. E depois o amigo dele passa pelo mesmo lugar, num plano sequência, vejam aí o uso do plano sequência basiliano, ou seja, toda uma sequência sem cortes, que é um plano sem corte nenhum, que acompanha ele, e ele passa pelo mesmo lugar e toca. Né? Então, isso aqui é o primeiro amigo que passa e toca esse muro. E depois o Xiao, que passa, indo em direção à casa do amigo dele. Depois ele desiste de entrar e depois, mais pra frente no filme, ele entra na casa e vai falar com o amigo, falar, por que você não me convidou e tal. E no filme ele é uma figura gauche, rejeitada, ele acaba sendo rejeitado por uma namoradinha dele, depois a família dele rejeita ele passa um processo assim de rejeição total e ele acaba sendo preso no final do filme, porque ele foi roubar lá uma carteira de alguém, o bip dele tocou e a polícia pega ele e ele acaba preso. Então esse é o momento que eu quero focar aqui para falar da relação entre arquitetura, memória e o cinema. E eu trouxe aqui uma citação do Bertrand Russell, um filósofo galês, que fala algo que nos é muito relevante. Tudo que constitui uma crença-memória está acontecendo agora, não no tempo passado ao qual a crença parece se referir. Logo, as ocorrências que são chamadas de conhecimento do passado são logicamente independentes do passado. Elas são plenamente analisáveis através de conteúdos presentes, que podem, teoricamente, ser apenas o que são, mesmo que nenhum passado tenha existido. Então, o que o Bertrand Russell aqui sugere no início do século XX, e ele está muito em consonância com outros filósofos, como o Bergson, na França. Mas eu trouxe o Russell porque ele é menos citado, menos comentado, e eu acho que essa citação dele é muito fortuita, porque ele diz que a memória, ela, na verdade, independe até da existência do passado. Mesmo que não haja passado, a memória ela é sempre presente. No momento que você lembra que ela existe. Então, isso diz Bertrand Russell. Peraí. Não. Peraí. Depois eu lembro. Está na ponta da língua. E eu vou falar trouxe uma outra citação para vocês da Giuliana Bruno. A Giuliana Bruno é professora de Harvard contemporânea, italiana, mas professora em Harvard, e que pensa muito cinema e arquitetura em conjunto. A Giuliana Bruno fala num livrão dela que se chama Atlas of Emotion, que é uma bíblia assim grande, ela traz essa ideia da memória presente espacial para o espaço e para a arquitetura. Né? Ela fala o quê? Lembramos que a arte da memória era uma questão de mapear um espaço e era tradicionalmente uma questão de arquitetura. No primeiro século DC, Quintiliano formulou seu entendimento arquitetural do funcionamento da memória, que se tornou um marco cultural. Ou seja, para se lembrar de diferentes partes de um discurso, a pessoa deveria imaginar um prédio e implantar o discurso no lugar em uma determinada sequência. Isso seria uma técnica mnemônica ali do primeiro século DC. Então, você implanta o discurso num lugar em uma determinada sequência. Ou seja, a pessoa caminharia através do prédio e popularia cada espaço com uma imagem. Aí seria possível reatravessar mentalmente esse espaço, esse prédio, movendo-se em torno e através do espaço, revisitando todos os quartos decorados de imagens. Concebida dessa maneira, memórias são imagens em movimento. Então, aqui eu trouxe essas duas citações para trazer a memória do passado para o presente e para trazer a memória do tempo para o espaço. Isso é muito, para a gente, na experiência pessoal, falando do nosso dia a dia, é muito fácil de compreender. Se você vai na casa onde você passou sua infância, no momento que você entra, a memória ela emerge, ela surge, e ela se torna presente e espacial, ela está contida naquele espaço, e no momento que eu estou lembrando, ela existe. Né? Se aquele espaço deixar de existir, a memória associada àquele espaço, ela também deixa de existir da maneira que ela poderia existir num espaço.
A gente poderia ir além ainda nessas análises, antes de voltar para o filme, e pensar no próprio cinema, na própria película cinematográfica, como um bloco de cera moderno, bloco de cera do Platão, que imprimiria a memória, ou o caderno de notas do Freud, todas essas técnicas ou imagens associadas à memória, à arte da memória, e que no cinema poderiam ser relacionadas à película cinematográfica, que é um pedaço de filme que forma uma imagem quando a luz incide na película. A câmera objetiva abre, a luz entra, e no momento em que a luz penetra, uma imagem é formada, é impressa naquela película. E o filme Xiao ele foi realizado em 16 milímetros, ou seja, em película. Então a memória daquele espaço está sendo também escrita na película, do mesmo jeito que, na verdade, ela foi escrita nos muros da cidade. O que eles tocam quando eles passam por aqueles muros? Aqueles muros da cidade que estão sendo demolidos, que estão marcados pelo ideograma Chai, que significa demolição. O que vocês acham que aparece nesses planos? Alguém pode arriscar um palpite? Deu para ver mais ou menos? Não dá para ver direito. Uma data. Datas aparecem. Então tem a data e tem umas marcas assim, que na verdade é o crescimento. Então isso é uma marca do quê? Do crescimento, da altura do Xiaoyong e do Xiaowu ao longo dos anos. São marcas de uma amizade que foi uma amizade de infância e adolescência, uma amizade que cresceu com eles e que estão ali marcadas naquele muro. O muro ele contém um traço quase indéxico no sentido do índice do Peirce, dentro da semiótica, que é o tipo de signo que tem um liame existencial com o referente real. Então você vai lá, a sua altura, e marca o tracinho, ou seja, eu preciso estar lá fisicamente para aquele traço existir naquele muro. E eles cresceram juntos e as alturas foram marcadas então naquele muro. Então os dois passam por esse lugar e não apenas param e olham, mas eles fazem outra coisa, eles tocam o passado. No momento que eles tocam aquelas marcas, eles parecem estar tocando o quê? Está tocando o passado deles, está tocando a memória deles. A memória deles está impressa aonde? No espaço, no muro, naquele conjunto arquitetônico que é a casa do Xiaoyong. Então, através dessas sequências, duas sequências que eu mostrei para você, o diretor consegue trazer um entendimento elevado desse caráter espacial e presente da memória, que vem para o alcance das mãos. Se torna algo que eu consigo tocar, aferir, sentir através do tato. Há um outro filme que traz uma reflexão, de certo modo, análoga à reflexão do Xiaowu, do Jiajiankano Xiaowu, e eu vou mostrar um trechinho curto apenas para trazer um pouco para o Brasil, que é O Som ao Redor. O Som ao Redor, o filme do... Vocês querem intervalinho? É? Não, claro, mas 5 minutos, o que a gente faz? Sai e a gente continua. Não. O senhor não quer sair? Que agora são o quê? 9h30 já? Tem mais meia hora. Então, na verdade, eu vou mostrar esse clipezinho, eu vou falar muito brevemente sobre Still Life, mostrar mais 2 clipes do Still Life do 24 City. Tá? Então vai dar para terminar. Esse clipe que eu vou mostrar para vocês é do Som ao Redor, um filme do Kleber Mendonça Filho, feito em Recife, que é uma cidade que também, de certo modo, passa por uma grande transformação espacial, com o avanço, com a exploração imobiliária da cidade, e o filme faz um comentário sobre um Brasil que também contém várias temporalidades que convivem naquele espaço e que tem um peso desse passado nesse espaço, nessa cidade. Então eu vou mostrar para vocês, rapidamente, eu não vou poder entrar muito em detalhes, mas apenas para fazer um complemento a essa memória que aparece no Xiaowu, nessa memória tátil, né?
Deixa eu só achar aqui para você. Então aqui, nessa sequência que eu vou mostrar, tem esse casal, o João, ele é filho de uma família muito rica de Recife, e ele trabalha como corretor de imóveis, e essa é a namorada dele, ele vai levá-la na casa que ela passou parte da infância dela. E que ela já havia se mudado dessa casa, e que agora a casa vai ser demolida para a construção de um prédio, né? Então, fazendo um comentário sobre essa especulação imobiliária um pouco selvagem na cidade. Então, eles entram nessa casa antiga, em que ela passou parte da infância dela. Depois a gente vai ver o tio dele, que olha para uma rua de Recife e há um corte para uma rua no passado, e depois a gente volta para essa casa. Vão ter quantos andares o prédio que eu vou mostrar aqui? 21. Tá dando para ouvir, não? Será que eles dão desconto para quem já morou aqui na casa? Então, aqui é esse corte por uma imagem de Recife antiga, da rua, mas décadas antes, né? Décadas atrás. O telefone era aqui. Ela falou, o telefone era aqui. Vejam essa memória espacial, arquitetural, uma casa povoada de passado, das imagens da memória dela, que se tornam agora presente. Quem estava nessa casa antes? Era um escritório de advocacia. Aqui era meu quarto. Minha cama ficava aqui. Tinha as estrelinhas atrás. Ainda tem. Tem arrancaram, né? Tentaram conseguir direto. Levanta. Obrigada. Obrigada, Valentina. Então, aqui no som ao redor, como vocês puderam... Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará sujeita a cobrança após o sinal. Tô louca. Peraí. Clodoaldo, segurança. Deixa aí seu recado que depois... Perdão. Então vejam que nesse filme, que também observa um presente encharcado de passado, uma Recife toda nova e moderna que emerge, mas que por trás existe toda uma sociedade brasileira que remete a muitas coisas. Vocês viram o filme? Ou alguns de vocês viram, mas enfim, vale a pena ver. Mas o que nos interessa aqui é esse paralelo com a ideia de entrar numa casa, entrar num espaço, percorrer um espaço que é povoado de memórias, a memória se torna arquitetural, e ela chega no quarto dela, ela fala, puxa, eu colei essas estrelinhas Starfix aqui, e ainda estão aí. E ela não só fala isso, ela fala, me levanta, e ela toca. Do mesmo jeito que o Xiao Wu, o Xiao Yong trouxeram a memória para o alcance das mãos, ela faz isso, mesmo gesto. Né? Agora, o Jia-Jiang-Kan, ele vai além nesse comentário dele, para mim. Por quê? Ele localiza essa memória não em qualquer prédio, mas sim numa casa que, em chinês, se chama Guiyao. Aqui eu trouxe 2 exemplos de arquitetura vernacular chinesa que dominou o norte da China por milênios, né?
O Siheyuan é a casa em forma de pátio. Talvez vocês possam reconhecer melhor essas casas que formam um pátio interno. 4 pátios, 4 partes, assim. E o Guiyao, ela é mais rara, mas existe muito no norte da China. É um tipo de casa que tem esses arcos na frente, quase como umas cavernas. Parecem cavernas. São 2 exemplos de arquitetura vernacular do norte da China que hoje em dia estão sendo destruídos rapidamente diante desses grandes avanços econômicos e das transformações espaciais do país. A cidade do Jiangnan, Fenyang, ela tinha muitos guiaos e muitos siheyuans e foram quase todos já destruídos. Em Pequim, você ainda tem um pouco dos siheyuans nos hutons, mas estão sendo demolidos também, poucos são preservados. Então, esse avanço, ele não respeita a arquitetura histórica ou qualquer tipo de... Não há qualquer tipo de pensamento sobre uma preservação do passado. Então, quando ele localiza os traços das memórias dos 2 amigos, ele os localiza num guiao. Ou seja, o que ele poderia estar fazendo com isso, o diretor? Ele poderia estar comentando que, na verdade, o que está em jogo, o que está sendo ameaçado, não é apenas a memória subjetiva de uma pessoa, de 2 pessoas, de uma amizade, mas sim uma memória de uma cidade inteira e uma memória de um país inteiro, de uma arquitetura inteira que está sendo destruída. Então, aqui ele faz uma ponte que é constante no trabalho dele entre o individual e o coletivo, entre o destino pessoal e o destino do país. Então, entre o que está acontecendo, né, com uma pessoa, um personagem no filme dele, e o que acontece no país de um modo geral. E ele faz isso através do quê? Da arquitetura. Através dessa arquitetura do Guiyao e do Siheyuan, que ainda persiste, mesmo que muito pouco, no centro da cidade dele, e que a câmera dele percorre o filme inteiro e insiste nesses muros, nessas construções antigas, que ainda estão lá resistindo à força do Chai, apesar do Chai estar marcado em muitas delas. Então vejam a grande, como ele consegue sempre dar um passo além, esse diretor, de sair do subjetivo, do pessoal, da história, da ficção, e passar por um comentário através da intermedialidade, ou seja, através do uso da arquitetura como local de memória no cinema, para falar da memória e da história da China, não apenas da história do Xiaowu. O próximo filme que eu vou comentar brevemente, mostrar um trecho para vocês, e depois eu vou falar desse filme em detalhes na aula sobre pintura em rolo. Então, não se preocupem, porque é um filme muito importante, que no curso eu vou voltar a abordar detalhadamente. É o Em Busca da Vida, Sanxia Haoran, de 2006, que ganhou até o Leão de Ouro em Veneza nesse ano. É um dos filmes mais importantes do diretor. Esse filme trata do ápice da efemeridade urbana. Ou seja, se Fenyang está sendo demolida aos poucos, aqui ele vai para uma cidade que está inteira sendo demolida para a construção da represa das Três Gargantas, que foi completada em 2012 e hoje é a maior usina hidrelétrica do mundo, passou Itaipu. Para a construção da usina e da represa, essa cidade Fanjie, que fica ali às margens do rio Yangtze, no centro da China, na província, hoje na região de Chongqing, essa cidade foi inteiramente demolida para que a represa se tornasse navegável e também para a reciclagem de material de construção. Então ele vai para essa região, ele faz um filme dele lá sobre 2 figuras que vêm do norte da China e vão para essa região em busca dos seus cônjuges, eles estão separados, o filme é dividido quase em 2, tem um lado da busca de um homem pela esposa e depois do outro lado a mulher pelo marido. Ele tem essa estrutura dual do yin e yang, muito taoísta, né? Muito budista, taoísta, chinesa. Isso depois a gente vai falar na aula sobre pintura e filosofia. Mas, então, ele acompanha essas figuras que estão atrás de pessoas que elas querem se reconectar, diante desse panorama absolutamente caótico dessa cidade inteira em demolição. Então,
tensão entre a permanência e o desaparecimento é muito forte aqui. Há um desejo, sim, de preservar esse espaço através do cinema, filmar e guardar aquele espaço que está desaparecendo. E aí essa tensão o tempo todo persiste e existe no filme. Eu trouxe até uma citação aqui do Baudelaire para pensar nas cidades em transformação, que é um tópico muito grande para ser explorado e que na Ásia hoje ganha proporções muito maiores, porque a Ásia está passando por transformações mais intensas. Os espaços urbanos asiáticos vêm passando por grandes transformações, não apenas na China, mas o Japão passou por isso, Taiwan passou por isso, Hong Kong passou e passa. Então aqui uma citação do Baudelaire sobre Paris, na qual ele lamenta, lá na época do Segundo Império, as transformações de Paris, que foi muito repaginada pelo prefeito, né, da época do Segundo Império, e o Baudelaire era um poeta, então, que nos tableaux, na série de poemas que ele escreveu sobre Paris, os Tableaux Parisiens, ele lamenta muito essa cidade que está mudando muito mais rápido do que o coração de um mortal. Então ele fala: Le vieux Paris n'est plus, la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Ou seja, a forma da cidade muda mais rápido que o coração de um mortal. A dificuldade que nós temos em acompanhar uma mudança espacial, e isso traz algum efeito muito forte nos indivíduos que habitam esses espaços que estão em transformação. Apenas uma citação aí sobre o Baudelaire, mas, como eu disse, na Ásia isso toma uma proporção muito maior, e o cinema asiático, não apenas o Jia Zhangke, mas outros diretores, vem se empenhando em olhar para esses espaços, para essas cidades em transformação e refletir sobre isso. Então, esse desejo, né, que também se relaciona dentro da história do cinema com o neorrealismo italiano. Eu trouxe duas imagens aqui do Alemanha no Zero, que é o terceiro filme da trilogia do Roberto Rossellini, a trilogia neorrealista, e que foi filmado em Berlim, em ruínas, depois da guerra. E aqui ele filma em Fondier, em ruínas, mas não depois de uma guerra, mas sim para a construção de uma represa. Então, esse interesse do cinema pelas ruínas, pela transformação, pelo espaço urbano, remete ao neorrealismo como paradigma dessa cidade em transformação, e que o diretor Dia recupera, então, nesse filme dele. Bom, eu vou mostrar um trechinho. Eu tenho tempo ainda, porque senão também eu deixo para... Eu tenho tempo para mostrar um trecho desse filme, agora é 9h47, eu ia mostrar um trecho mais ou menos de 10 minutos mesmo. Vou mostrar o trecho logo no início do filme. A personagem vem do norte da China, chega e pega um mototáxi para ir numa rua tal, que ele tem um endereço, que seria o último endereço que ele tinha da esposa dele, da noiva esposa dele, que ele havia comprado do sul. É uma prática absurda que ainda existe na China. Pessoas do norte, porque no sul tem muita mulher, compram a noiva, e a noiva vai para o norte, casam, e aí ela havia fugido de volta lá para o sul. Então ele vai atrás dela, a gente vai ver esse trecho, e eu provavelmente vou deixar para o início da aula que vem o trecho do 24 City, que é para fechar esse tópico. Tá?
斤，新石盖5号，走，5块钱，3块吧。哎呀，人家都是5块，谁的嘛？走嘛。到了，到了，看到没？那个长长的土包包就是新石盖5号，啥子？怎么都是水？红姐拉成早就安到，你看那修有没得？三峡工程你晓不晓得？人呢？散了，移民搬起走了。你知道让他还带我来，骗我5块钱。不说我叫他干的。你知道马幺妹吗？我们女儿都叫幺妹儿，你找哪个？你找人还是找活路？找人。哼，兄弟，我跟你说个办法，再给我3块钱，让你去拆迁办，说他的黄色号码，见到一查就晓得。要不要得？行。看到没？今天不溜2个船，我家园那个底下早都没得了。都是一个共产党引导的计划，移民补助政策都是一个，是一样的，执行起来为什么不一样呢？当然不一样。我乱说。没有问题，是有问题噻，当然没得问题哦。一个2000多年的一个城市，2年就把它拆了，要有问题们慢慢来解决嘛。全世界5号。四川省奉节县，你们好久没联系了哟？16年了。怪不得，凤姐早就不归四川管了，97年重庆直辖归重庆管了。听说过。他现在还在凤姐啊？应该在吧？他能去哪儿？那不一定喽。我们这儿是有三峡大巴，我们属于库区，好多都移民到广东、辽宁，到处都有。啥子破电脑？你明天来嘛？为啥？电脑死机了。死机了？死机了不是不转的。哎呀，我跟他去嘛，你不跟他去嘛？你们先回去嘛，先回去。你硬上干钱找我没得用，找我没得用。你个红姐也不得行。我是的，我是说嘛，我还很多事情要处理，不能说经常留到我。
Então, esse é o início do filme, o trecho inicial. O filme vai se desenrolar nessa cidade que está sendo demolida. E aqui é uma citação só para terminar mesmo do diretor. Dentro desse espaço caótico, ele busca traços das memórias das pessoas, marcas que elas deixaram nesses espaços e que, em parte, estão sendo apagadas e, em parte, resistem à força da demolição. Ele fala: uma vez eu entrei no quarto de alguém por acidente e vi artigos cobertos de poeira sob a escrivaninha. De repente tive a impressão de que os segredos da natureza morta se abriam para mim. Em inglês o filme se chamou Still Life. Em português ele teve um nome ruim, na minha opinião, que é Em Busca da Vida, é um nome fraco. Agora, em inglês, mesmo, até por decisão do próprio diretor, o filme se chama Still Life. Em chinês se chama Sanxia Haoran, a boa gente de Sanxia. Sanxia, as três gargantas. É uma referência a Brecht, ao Bertolt Brecht, que tem uma peça chamada A Boa Gente de Sichuan, que é uma província chinesa. Então está cheio de referências aí intertextuais. Mas ele fala, então, a mobília velha, o material de escritório sobre escrivaninha, as garrafas no parapeito da janela, as decorações da parede, todos adquiriam um ar de tristeza poética. A natureza morta contém uma realidade que tendemos a ignorar. Apesar de o tempo ter deixado suas marcas profundas, ela permanece em silêncio, encerrando os segredos da vida. Então, nesse filme, ele vai, de certo modo, atrás dessas naturezas mortas, dessas marcas do passado que subsistem, que tendem, que insistem em persistir diante desse caos urbano. Vocês podem ver aqui algumas imagens do filme, na qual a ideia da natureza morta, das marcas que a gente deixa nas paredes, num quarto, num cômodo, num espaço. Todas as pessoas tendem a fazer isso. Você vai habitar um lugar, você deixa suas marcas, prende pôsteres na parede, escreve coisas, pendura os relógios. Tudo isso é que interessa para o diretor. Aqui a imagem emblemática lá em cima do filme, essa parede esburacada, essa parede que quase não consegue mais, né, ficar de pé, e que então nos deixa ver a cidade através dela, num prédio abandonado. Trata-se de uma citação não do Alemanha no Zero, do Rossellini, mas sim do clássico do Hou Hsiao-hsien, Os Garotos de Fangui, de 1983, filme de Taiwan, que influenciou demais também o diretor. E essa então cidade que aparece por trás de uma parede esburacada. E aqui é uma imagem dos muros inscritos ainda nessa cidade que está sendo demolida, ou seja, essas inscrições que também persistem aí, de algum modo. E a parede verde, que é uma marca aí de um passado comunista, típica da China comunista. Havia essa moda de pintar as paredes à metade verde. Todas as instituições do governo tinham essa parede metade verde. Hospitais, escolas, etc. E, segundo o diretor me contou, virou um pouco moda, as pessoas queriam trazer para as casas delas essa parede metade verde, porque era bonito, era, né, algo que lembrava assim o governo, tal. Então eles pintavam as suas casas também com esse metade verde. Então essa parede também nos remete a um passado, também nos remete a um país inteiro, e não apenas a uma cidade inteira, e não apenas a uma memória de uma pessoa, mas sim a todo um passado comunista chinês que também está sendo demolido junto com essa cidade. Então, gente, era isso que eu queria
falar para vocês. Aqui tem mais imagens da parede verde. E, na verdade, para não ultrapassar o horário, que eu creio que agora, deixa eu checar aqui, são exatamente 9h59, para não ultrapassarmos, então, o horário, eu vou abrir a aula que vem com um clipe do filme 24 City, que é um documentário com traços de ficção sobre uma fábrica que está sendo demolida. Então, mais uma vez, uma estrutura arquitetônica, um modo de vida, um modo econômico também está sendo demolido. É um clipe de mais ou menos 10 minutos no máximo que eu vou mostrar para vocês, para fechar esse ciclo. E aí a gente vai falar dos filmes Plataforma e Prazeres Desconhecidos e a música pop. Qual a importância da música pop nesses filmes como um dado de intermedialidade também nesse cinema do Jia Khan. Alguém tem alguma dúvida? Então, gente, vamos nos ver na semana que vem, e aí sim numa sala com ar-condicionado, eu espero, e agradeço muito a paciência de vocês de terem aguentado nessas condições adversas.